Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao meu canal. Professor Murilo falando aqui com você e vamos seguir com aquela ideia de falar de temperatura. Quando a gente tentou definir temperatura para você sair daquela loucura da definição da termodinâmica, o como é que funciona, as equações, calma, uma coisa de cada vez. Olha só, quando nós falamos de temperatura na termodinâmica, a gente vai pressupor a ideia de um equilíbrio térmico, certo? Então, essa é a primeira noção que a gente tem, e quando nós vamos definir temperatura, a maioria de nós vai chegar àquela nobre conclusão que a temperatura está associada com o grau de agitação das moléculas. E é o grau de agitação das moléculas que todo mundo quer falar, mas pouca gente consegue definir, né? Porque chegar no modelo cinético dos gases às vezes é um desafio, porque você precisa elaborar um modelo. É por isso que eu gosto da definição de que temperatura é aquilo que o termômetro mede. Fala aqui para mim nos comentários já se você gosta dessa definição também, porque, cara, a definição mais fácil que tem de todas. Se alguém perguntar para mim o que é temperatura, sem sombra de dúvidas, é aquilo que o termômetro mede. Mas eu falei para vocês que eu ia mostrar como é que faz a definição do modelo cinético dos gases, no caso, os gases ideais, tá certo? Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho só sobre essa noção de equilíbrio, porque a noção de equilíbrio na termodinâmica ela é fundamental, tá certo? Então, quando nós falamos de equilíbrio do ponto de vista termodinâmico, nós não estamos falando só do equilíbrio térmico, que foi o primeiro. Existem mais duas formas de equilíbrio, tá certo? Existe o equilíbrio térmico, existe um equilíbrio difusivo e também um equilíbrio mecânico. Pelo menos esses três aí, você vai se deparar, ora sim, ora não, nos desenvolvimentos, nas equações, uma hora ou outra, alguém vai falar para você, ou você vai se dar conta de que, olha, eu preciso definir aqui o equilíbrio térmico, um equilíbrio mecânico, um equilíbrio difusivo. Tá certo? Então, dessa maneira, uma coisa que é muito importante, vamos usar aqui uma caneta para escrever, algo que é muito interessante é a ideia de que nós temos um equilíbrio para definir, uma forma de equilíbrio. Olha só aqui como é que vai ficar essa definição. Essa nossa definição de equilíbrio, ela vai ser pautada, como eu falei, na ideia de um equilíbrio térmico, inicialmente, depois um equilíbrio difusivo, vou já falar mais um pouquinho sobre isso aqui, e um equilíbrio mecânico. Um equilíbrio mecânico. Então veja, a troca que eu tenho no equilíbrio térmico é uma troca de energia. Tá certo? Então a gente vai colocar aqui a troca. Então a troca que nós temos no equilíbrio térmico é uma troca de energia. Ou seja, eu já entendo que onde está mais quente vai liberar, vai perder essa temperatura para um ambiente que está menos quente, mais frio, por assim dizer. E isso você consegue ver no dia a dia. Você pega uma xícara de café, por exemplo, e você percebe que ela está quente ali, você acabou de passar um café, e dado alguns minutos, esse café vai esfriando. Então tem uma troca de energia. Tem muita temperatura do café, perdeu para o ambiente que está mais frio, tem essa troca de energia. Agora, se você pensar no equilíbrio difusivo, o que vai ser trocado nesse processo de fusão são partículas. Você pode pensar de maneira muito prática assim numa fumaça, por exemplo, né? Você vê que a fumaça às vezes está concentrada num local e vai difundindo ali, né? Vai se espalhando, aquelas partículas vão se espalhando no ambiente, se tornando quase que imperceptíveis. Então você tem uma troca, tá certo, de partículas, né? E a gente aqui adota esse termo partículas dos nossos amigos físicos, porque na química é mais comum da gente falar de mol, de quantidade de matéria, mas na física também é comum falar de quantidade de partícula. Então, um termo ou outro vai terminar convergindo para a mesma coisa, o que não é um problema para nenhum de nós, tá bom? E por fim, o equilíbrio mecânico, onde a troca é de
volume, né? Todo mundo aqui já utilizou um momento ou outro uma seringa, né? Encher o pneu de uma bicicleta. Então você aplica uma força mecânica naquela seringa, no êmbolo, né? Ou na bombinha lá para encher o pneu da bicicleta. E aí você vê que tem uma troca ali de volume, né? O pneu tá murcho, o pneu fica cheio, tem algum líquido na seringa, ele vai sair se você apertar o êmbolo e por aí vai. Então essa troca, aquilo que é trocado, a depender do equilíbrio, você acabou de ver aqui nesse quadro muito simples aqui, tá certo? E, por fim, qual a grandeza que você está medindo? Porque isso aqui é o que nos interessa, né? Então, a grandeza que você mede aqui, certo? Essa grandeza aqui no caso do equilíbrio térmico, que você mede de fato é a temperatura. Aqui fecha exatamente com o que eu penso sobre temperatura, né? Que se a grandeza que você está medindo para medir o equilíbrio térmico é temperatura, então o termômetro, né, é o cara, porque ele vai quantificar de quanto foi essa troca de energia. Olha que beleza, cara. O termômetro é 10 de 10, né? Instrumento simples, prático e fácil de utilizar. Todo mundo consegue utilizar um termômetro. Quando você está medindo o equilíbrio difusivo das partículas, tal, você vai precisar definir aqui um potencial termodinâmico que a gente vai ver mais lá na frente. Se chama potencial químico, tá certo? Então, o potencial químico, ele é o potencial termodinâmico que você consegue definir para atingir, né, uma definição mais elaborada, mais sofisticada e até elegante desse equilíbrio difusivo. E por fim, quando você está medindo esse equilíbrio mecânico e a troca de volume, a grandeza que você vai avaliar é a pressão. Tá certo? No primeiro momento, quando você está entrando em contato com a termodinâmica, pressão e temperatura são as duas grandezas mais fáceis de você avaliar e de medir. Até no laboratório, quando você vai fazer um experimento, medir variações de temperatura é algo muito simples, muito trivial. Tá certo? Então, esse quadro aqui, ele meio que dá uma organizada nas ideias a respeito da noção que a gente tem que ter de equilíbrio. E essa noção ela é muito interessante, porque você começa a lidar com as grandezas e começa a imaginar quais são as trocas que você tem que fazer. Né? Troca de energia, de partícula, de volume, e aí ao longo que você vai avançando, você vai vendo que existem outras grandezas que vão medir outras trocas, mas que não necessariamente vão falar do equilíbrio. Beleza? Então vamos seguir adiante aqui. E nesse seguir adiante, vamos caminhar em direção ao famoso modelo cinético dos gases. Mas para falar do modelo cinético dos gases, eu preciso conversar com você primeiro a respeito de uma equação que uma hora ou outra tenho certeza que você viu na química, na física, no começo dos seus estudos, que é a lei dos gases ideais. Essa equação aqui, PV igual a nRT, uma equação simples do ponto de vista matemático, porque vai conversar com você a respeito de um comportamento linear, onde os gases ideais, essa definição vem do princípio de que o gás ideal ele não reage, ele não interage, não troca energia, ele se conserva, ele ocupa o maior volume possível, a pressão é a menor possível. Então daqui a gente já fala que você tem uma lei limite, que P tende a zero e o volume tende ao mais infinito, e é a lei dos gases. Não confunda a lei dos gases com a equação que vai descrever o comportamento de um gás real. Aí é outro papo, a gente vai chegar nessa definição aqui ao longo dos vídeos. Mas aqui eu gostaria que você partisse dessa ideia inicial que você traz lá do ensino médio, de repente, de que PV igual a nRT, você já viu essa equação uma vez na vida. E aqui é importante a gente definir o número de mols. E a gente vai escrever aqui o número de mols em função do nosso número de partículas, que eu vou chamar de N, dividido pela constante de Avogadro. Tá bom? Eu vou definir o número de mols assim, vai ser interessante você guardar isso aqui, essa definição, porque lá na frente, no modelo cinético dos gases, você vai conseguir relacionar
o grau de agitação das moléculas com a temperatura utilizando essa relação aqui. Então, segura aí. Então, a minha equaçãozinha aqui, PV igual a nRT, vai ficar como? PV é igual... Deixa eu melhorar esse meu igual aqui, que ficou feio, né? PV é igual a N sobre NA vezes RT. Acompanha comigo aqui. Quando eu defino dessa maneira aqui, eu vou observar que R sobre NA vai dar origem a uma constante. Essa daqui é a constante de Boltzmann. Pois é, essa daqui é a constante de Boltzmann. E sobre a constante de Boltzmann, eu preciso te falar uma coisa. Olha aqui. A constante de Boltzmann, essa constante aqui, ela vai conversar aqui com você pela primeira vez a respeito da relação entre energia e temperatura. Sabe por quê? Porque você vai ter que a constante de Boltzmann, cadê aqui? A constante de Boltzmann, ela é igual a 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 Joule por Kelvin. Olha a unidade dela. O fato dela estar em Joule por Kelvin conversa com você a respeito do seguinte, que olha, Joule é uma unidade de energia, Kelvin é uma unidade de temperatura. Então, a constante de Boltzmann já fala para você que existe uma relação entre energia e temperatura. Olha só que legal, energia e temperatura. Como ela está falando com você que tem uma relação entre energia e temperatura, isso quer dizer que o grau de agitação tem a ver com energia. O grau de agitação das moléculas equivale à temperatura. Então, o grau de agitação das moléculas já, de alguma maneira, pintou aqui na constante de Boltzmann. Tá certo? Vamos elaborar um pouquinho mais isso aqui. Você vai chegar aqui à conclusão depois que a nossa lei dos gases vai ficar PV é igual a Nzão, que é o número de partículas, Kzinho, que é a constante de Boltzmann, T. Então você tem duas expressões, uma aqui e outra aqui, que conversam com você a respeito da mesma coisa. PV igual a nRT, onde nós químicos utilizamos com mais frequência, e PV igual a NKT, como os nossos amigos físicos utilizam com mais frequência. As duas expressões estão absolutamente corretas, dada essa pequena definição. Só esse quadro aqui, cara, já vale o teu like. Só essa pequena definição aqui, essa conversa todinha aqui, até agora já vale o teu like. Deixa o like aqui, que agora a gente vai começar a discutir o modelo cinético dos gases e a gente precisa partir do modelo. Um desenho para isso tudo. Bom, e o desenho que eu tenho para isso tudo é esse daqui. Olha só. Eu vou imaginar uma caixa, um cubo, tá certo? E nesse meu cubo, eu vou dizer para você que esse cubo aqui, ele tem uma área. Ele tem uma área igual a A. Tá certo? Uma área igual a A. E o lado desse cubo aqui mede L. Vou colocar aqui a letra L, tudo igual. Né? Um cubo, né? Todos os lados são iguais. E dentro desse cubo eu tenho uma partícula de um gás ideal. Tá certo? Então essa partícula de gás ideal, essa partícula aqui, ela tem uma massa m, tá certo? E essa minha partícula aqui, ela se desloca no eixo x com uma velocidade, tá certo? Com uma velocidade aqui na direção x. Não tem problema nenhum você colocar aqui na direção x. Tá bom? Então, se você quiser ampliar esse modelo aqui, imagine que você está na sala, no quarto onde você está assistindo aqui esse vídeo, e tem uma bolinha bem no meio da sala. Essa bolinha é um gás ideal. Tem uma massa m e ela vai se deslocar na direção x, tá certo? E em linha reta, assim. Vai até o final da sala e volta. Depois pro centro, né? Aí depois vai até o outro lado e volta. Pronto, esse é o deslocamento dela. O deslocamento dela máximo é o comprimento da sala. Sua sala tem que ter essa dimensão aqui de um cubo, tá bom? Para ficar fácil de você imaginar. E outra coisa, é um gás ideal, então não interage, né? Não tem troca de energia, não reage com ninguém, é tudo bem tranquilo em relação a isso, tá certo? No entanto, pessoal, para essa
bolinha aqui, né? Esse meu gás ideal sair do canto, ele precisa de um empurrãozinho, né? Precisa de um impulso aí, tá certo? Então, vamos imaginar que esse impulso aqui que a bolinha vai ter vai depender de uma força, tá certo? Vai depender de uma força que você vai aplicar num dado intervalo de tempo, tá certo? Vai ter uma força num dado intervalo de tempo. Então, esse intervalo de tempo é o tempo que você dá esse empurrãozinho, um peteleco, assim, por assim dizer, tá certo? Então, anota essa informação, que ela é muito importante para o desenrolar aqui do nosso modelo cinético dos gases. Quando você dá esse impulso ele deve ser equivalente à massa e à velocidade que essa bolinha nossa vai se deslocar. Ora, tem que ser equivalente porque uma coisa é você empurrar uma bolinha do gás ideal, outra coisa é você empurrar um caminhão, amigo. Então, gente, para você ter uma perspectiva matemática disso daqui e mais simplificada ao mesmo tempo, o que é que você vai dizer? Você vai dizer que essa força que você aplicou vezes o ΔT vai ser igual à massa da bolinha vezes a velocidade x que ela está se deslocando, tá certo? No entanto, essa bolinha está bem no centro do cubo e ela vai até a parede do cubo e volta. Então quer dizer que o espaço que ela, o movimento que ela fez, como não tem troca de energia, ela bateu e voltou. Então esse movimento foi duas vezes, né? Esse peteleco serviu para ela ir e voltar, ou seja, para ela varrer o espaço todo permitido dentro desse cubo aí, dentro dessa área que eu defini, né? Desse volume que eu defini. Então, eu vou colocar o número 2 aqui, porque esse 2 aí equivale ao movimento que a partícula fez ali dentro desse meu cubo. Tá certo? É o movimento da partícula. Bateu na parede e voltou, então cobriu a minha área toda. Tá certo? Então, esse aí é o ponto de partida que eu tenho para isso. No entanto, eu preciso fazer uma consideração a respeito do tempo agora. A primeira consideração feita, anota aí, é o impulso. É o peteleco que você deu na bolinha. A segunda consideração agora é a respeito do tempo. Qual o tempo que ela levou para fazer isso? Tá certo? Aí presta bem atenção aqui, gente, porque essa questão do tempo que ela levou, pode ser que você tenha dado um peteleco muito forte. E aí você repetiu o experimento e você tem um peteleco mais fraco. O fato é que se você der 100 petelecos, na média, né, dos tempos, na média temporal, isso aí seria mais ou menos igual. Aqui eu gosto de fazer uma equivalência com como se você tivesse os carros na rua, certo? Se deslocando do ponto A até o ponto B, com o trânsito e tudo mais. Se você vê a média de velocidade no trânsito, né? Na hora do rush, por exemplo, a média de velocidade é mais ou menos a mesma. Você vai andar um pouco mais, um pouco menos, vai ver que todo mundo vai chegar mais ou menos no mesmo delta de tempo. Levou 15 minutos, levou meia hora. Então, essa variação de tempo é uma média de todas as vezes que essa bolinha se deslocou para lá e para cá, ou que os carros se deslocaram para lá e para cá. Veja que aqui eu utilizo muitas metáforas para poder explicar isso daqui, porque a gente tem que pegar esse modelo matemático e tentar aproximar para a nossa realidade e a gente começar a construir isso dentro da nossa cabeça, tá certo? Então, a minha velocidade, tá certo? A minha velocidade na direção x, você vai saber que a velocidade é o espaço dividido pelo tempo, né? Então, o espaço foi duas vezes L, né? Porque a bolinha bate na parede e volta, né? Então, se você vê, mesmo que ela saia do centro, ela vai sair do centro, vai até a parede, volta para o meio, depois vai até a outra parede e volta. Então, é 2L. O espaço máximo que essa bolinha pode percorrer em linha reta, inclusive em qualquer direção, vai ser 2L, tá? Então, vai ficar 2L sobre ΔT. Então, daqui você vai tirar que o nosso ΔT é igual a 2L sobre Vx, tá certo? Então, lembrando que 2L equivale sempre à ida e à volta, tá bom? Então, vamos ficar atento a isso daqui. Como eu defini agora o ΔT
como sendo uma função da velocidade, que a manobra foi essa, né? Eu vou pegar aquela minha equaçãozinha ali e vou trazer ela aqui agora. Eu vou dar uma manipulada nela aqui, ó. Olha só. Vou trazer ela para cá. Tá certo? Deixa eu melhorar essa setinha aqui que ficou feia, hein? Pelo amor de Deus. Espera aí. Essa seta ficou melhor. Então vamos lá. É F que multiplica 2L sobre Vx é igual a 2M que multiplica Vx. Aqui fica tranquilo que você pode cancelar. Então, F é igual a M que multiplica Vx ao quadrado, dividido por L. Pegou essa manipulação matemática aqui? Então, olha só que coisa mais interessante. O fato de eu fazer aparecer agora um Vx quadrado tem um significado físico, sabia? Porque qual o significado físico disso aqui? Quando você olha esse Vx ao quadrado, ele não apareceu só pela manipulação matemática. Ele tem um significado, porque primeiro, essa velocidade está associada à força do impacto. E depois essa velocidade está relacionada com o tempo de ida e volta, porque velocidade e tempo estão correlacionados, né? Matematicamente falando. Então, esse Vx quadrado está associado à força que você aplicou, né? Mais força, menos força, e o tempo de ida e volta. Então, só isso daqui já nos traz assim uma noção muito bacana de que, caramba, cara, esse Vx ao quadrado aqui tem um significado físico, isso é a parte legal do modelo cinético dos gases, tá certo? Agora, como a gente está tratando de um gás, a gente precisa trazer uma grandeza que converse com gás, né? E a grandeza que mais conversa com gás é a pressão. Então, a pressão tem por definição ser a força sobre a área, tá certo? Mas, repare uma coisa, essa força que eu acabei de dizer que é m Vx quadrado sobre L, de fato, ela é uma força média. Eu esqueci até de mencionar aqui, ela é uma força média, porque você está medindo uma média temporal, tá certo? Então, na média, a força que eu estou relacionando aqui é aplicada devido ao peteleco, né? O impulso que eu dei na bolinha é uma média de todos os experimentos que eu fiz. E a minha pressão que eu acabei de definir aqui agora pode ser escrita como uma pressão média, por assim dizer, e eu tenho, por assim dizer, uma força média também. Então, a minha força média é igual à pressão média vezes a área A. Tá certo? Lembra que o meu cubo tem área A. Então, tá tudo no mesmo esquema aqui. Não ficaremos perdidos. Então, vai ficar a pressão média vezes a área A igual a m Vx quadrado sobre L. Esse aqui é o modelo que você vai ter. No entanto, quando você como você está com muitas variáveis aqui, é bom a gente diminuir um pouquinho essa quantidade de variáveis, né? Quanto menos variáveis, melhor para definir um problema. Você vai lembrar que o volume ele vai ser igual à área vezes a altura. Como a altura do nosso cubo aqui é L, então o volume é A vezes L. Eu acho que o A vezes L você já viu aqui do lado, né? Então, para simplificar aqui a nossa conversa, eu vou ter que P que multiplica A vezes L é igual a m Vx quadrado. Como A vezes L corresponde ao volume, então isso aqui corresponde ao volume, né? Então eu vou ter que a média da pressão vezes o volume é igual a m Vx ao quadrado. Cara, isso daqui simplificou demais, demais, demais. E eu acho que de alguma maneira você já está começando a ver um pouquinho da lei dos gases aparecendo agora na forma de mvx quadrado. No entanto, a gente precisa agora levar em consideração outros detalhes, como por exemplo, aumentar a quantidade de partículas dentro dessa caixa. Porque esse modelo com uma partículazinha está meio pobre. Então vamos colocar mais partículas na caixa, matematicamente falando. Olha só como é que vai ficar. Então, para fazer essa consideração em cima de todas as partículas, o que é que eu vou fazer? Eu vou
simplesmente aqui atribuir que PV é igual ao somatório de todas as massas elevado a Vx quadrado. Só que agora que eu estou levando em consideração que eu tenho muitas partículas, tá? Então por isso que eu estou colocando esse somatório. E esse PV aqui, ele já poderia até ser simplificado, porque como você está levando em consideração todo mundo, essa média agora fica meio sem sentido, né? Por mais que as partículas tenham tamanhos diferentes, na média todo mundo vai meio que se parecer de alguma forma, ou seja, uma mistura de gás e tal, vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito, você pode levar em consideração isso aí, gente, porque não vai influenciar tanto assim, uma vez que você está considerando que é um gás ideal, e para o modelo do gás ideal, ele sempre vai estar ocupando o maior volume possível, a pressão é muito baixinha, tal, muito pequena, então isso aí não é um problema de fato, tá bom? Em relação ao que a gente está analisando aqui. Agora eu vou descrever o meu número de partículas. Então vai ficar PV, eu vou multiplicar por N aqui, e para não afetar aqui o meu somatório, deixa eu ajeitar aqui que eu coloquei Vx quadrado, eu vou multiplicar por N e dividir por N. Gente, essa manobra matemática aqui, ela tem uma função, tá certo? Ela tem uma função. Porque eu quero levar em consideração a média de velocidade de todas essas partículas. Então, veja só como é que vai ficar. Ó. Eu vou dizer que isso daqui é igual a N, M. Eu vou sacar a massa do somatório e vou ficar somente com o somatório de Vx quadrado sobre N. Sobre N. Essa manobra aqui é para mostrar para você que eu estou tentando normalizar a velocidade de todas as partículas. E ao normalizar a velocidade de todas as partículas, eu terei, a partir de agora, por assim dizer, o que a gente chama de velocidade média. Então, a velocidade média das minhas partículas, eu vou representar dessa maneira. Eu tenho uma velocidade média quadrática a partir de agora. Então, esse aspecto aqui, ele é bastante relevante nesse modelo cinético dos gases, porque esse aspecto aqui vai nos ajudar a compreender que, independente da direção que essa partícula se desloque, eu tenho uma velocidade média quadrática para qualquer velocidade em qualquer direção. Isso aqui é fantástico, porque ajuda a gente a entender que essa partícula não se desloca só numa direção, ela se desloca em todas as direções, independente da velocidade com que ela se desloque, no momento mais rápido ou mais lento, a depender desse tal grau de agitação que a gente vai já chegar nele, eu tenho uma velocidade média quadrática, que é uma coisa espetacular do ponto de vista físico. Então agora eu posso escrever o seguinte a partir daqui, né? Eu posso escrever que eu tenho PV é igual a número de partículas, m, que multiplica Vx quadrado médio, né? Velocidade média quadrática. Bacana que agora entrou quantas partículas eu quiser, né? Eu coloquei o n ali, o n terminou funcionando como um fator multiplicador. Cara, posso colocar aqui 1 trilhão de partículas, não faz diferença, vai ficar ali. Eu posso colocar 6 vezes 0,02 vezes 10 a 23 partículas, não vai fazer a menor diferença, tá tudo funcionando ali dentro. Tá certo? Vai ficar muito legal assim. E, como eu falei para vocês, a velocidade, ela é equivalente em todas as direções. Então, isso quer dizer que o Vx quadrado médio, ele é equivalente ao Vy quadrado médio, que ele é equivalente ao Vz quadrado médio. Tá certo? Então, quer dizer que a minha velocidade, por assim dizer, ela é composta por 3 parcelas. A minha velocidade média quadrática ela é composta por 3 parcelas, porque eu tenho uma parcela na direção x, uma parcela na direção y, uma parcela na direção z. Então eu posso dizer para você, sem sombra de dúvidas, porque como todas são iguais, eu posso dizer que a minha velocidade média quadrática ela é igual a 3 vezes a velocidade média quadrática na direção x. Funcionaria o mesmo para o y e o mesmo para a direção z. Então, veja que essa aproximação da velocidade média quadrática aqui
ela funciona exatamente para você chegar na velocidade média quadrática, que é a forma mais simples de você tentar atribuir isso a uma certa quantidade de movimento que eu estou tendo para essa partícula aqui. Então, a nossa expressão ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. PV é igual a NM que multiplica o Vx, só que o nosso Vx é V médio quadrático dividido por 3, né? É isso daqui. Aí você vai dizer, nossa, ficou feia a equação, né? A equação não ficou bonitinha não, né? Mas deu para entender aqui, ó. Onde tinha Vx médio quadrático, eu escrevi V médio quadrático dividido por 3, né? Coloquei aqui. Dá para entender assim, né? Mas eu vou dar uma ajeitada nessa equação aqui para ela ficar bonita. Porque a matemática ela permite isso daí. A matemática é maravilhosa nesse aspecto. Em todos os aspectos. Nessa daqui é só uma gambiarra muito sofisticada que a gente vai fazer, olha só. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, minha gente, é colocar esse 3 abaixo somente da letra M. Quer ver? Ó? Vai ficar PV é igual a N, que multiplica M sobre 3 vezes V médio quadrático. Aqui. Beleza. Isso daqui não quer dizer muita coisa, mas vai só facilitar um detalhe. Eu vou multiplicar e dividir por 2 essa expressão aqui, tá? O lado esquerdo, o lado direito aqui, tá? Então eu vou multiplicar e dividir por 2. Vou fazer isso aqui, tá certo? Estou multiplicando e dividindo por 2, ou seja, não estou alterando nada. Eu só vou escrever que vai ficar PV é igual a N, que multiplica 2 terços, que multiplica 1 meio de mv médio quadrático. Olha só a manobra que eu fiz. Quando eu multipliquei e dividi por 2, aqui muita atenção. O que foi que eu fiz? Eu fiz aparecer uma identidade física ou matemática, como queira, que você já conhece, que é a energia cinética. 1 meio de mv quadrado. Isso daqui você conhece como energia cinética. Você viu lá na física, nas aulas de física, você estudou isso aqui, tá certo? Você estudou isso aqui você conhece como energia cinética. Certo? Você conhece aqui como energia cinética. Eu vou representar aqui por um casão. Tá bom? Casão aqui. Isso aqui é energia cinética, gente. Só fiz aparecer o termo da energia cinética aqui. Nada mais do que isso. Então, veja só. Ficou PV é igual a N, que multiplica 2 terços de casão. Tá certo? Ficou o nosso casão aí. Então, eu posso fazer aqui um rearranjo disso tudo, porque você deve lembrar que lá no começo eu te falei que existia uma relação matemática lá, da lei dos gases, onde eu falei para você que PV é igual a Nzão, casinho de Boltzmann, T. Então eu acho que você já sacou, né? Que eu vou conseguir colocar, onde tiver PV, eu vou colocar Nzão, KT. Quer ver? Ó? Vou até manter de amarelo aqui. Ó. Nzão, KT é igual. Agora eu vou deixar de branco, para você entender bem. Ficou N 2 terços de casão. Eu vou cortar os N's aqui e eu vou chegar à conclusão que o meu casão da energia cinética é igual a 3 meios de casinho de Boltzmann T. Então, essa relação aqui prova para vocês que a energia cinética, o tal grau de agitação das moléculas, equivale à temperatura. Tá certo? Olha aí, tá aí. A energia cinética é equivalente à temperatura e ela é mediada por 3 meios
da constante de Boltzmann. E esse 3 meios, ele não aparece em vão. Esse número 3 aqui, ele mostra para você que a velocidade com que os nossos gases ideais se deslocam nesse modelo aqui, ele depende de 3 parcelas, direção x, y e z. E isso vai estar associado com a definição que a gente vai dar mais tarde de grau de liberdade. Então, o grau de liberdade que uma molécula de gás ideal tem depende de quem? Das suas componentes de deslocamento, de translação no eixo x, y e z. Aí você está vendo aqui uma molécula de gás ideal que é monoatômica. Se ela for diatômica ou poliatômica, você vai ver que aumentam os graus de liberdade. Mas é conversa para outro vídeo. Pessoal, eu espero de coração que vocês tenham memorizado isso daqui e deixa o like, compartilha. Essa aula aqui, ela ficou um pouquinho mais longa do que o normal, mas é necessário falar dessas coisas todas e definir com calma para que você entenda qual que é o sentido do modelo cinético dos gases. Tá bom? Até a próxima. Valeu.